uma oração para desenvolveres a fé e nesta oração nós vamos estar a usar o exemplo de Samuel. E nós já usamos na oração passada, mas nós vamos continuar a usar o exemplo de Samuel. Nós vamos, antes de começar, orar um Pai Nosso para preparar os nossos corações, o nosso espaço e a nossa ligação com Deus, e para assim estarmos em paz, para lermos esta passagem, este exemplo de Samuel. Nós vamos então orar um Pai Nosso e tu podes orar comigo, lembrando que, assim como Jesus disse, cada vez que 2 ou mais pessoas estivessem em oração, Jesus se encontrava com elas. Então, eu já sou uma e tu podes ser a segunda pessoa, para que nesta nossa oração em conjunto possamos ter Jesus conosco. Vamos então orar. Um Pai Nosso. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele perseverou apesar de desapontamentos. Samuel podia sentir a tristeza no ar. Parecia que a cidade de Silo estava inundada de lágrimas. Quantas mulheres e crianças estavam chorando por saber que seus pais, maridos, filhos e irmãos nunca mais voltariam. Tudo o que sabemos é que Israel havia perdido uns 30.000 soldados numa terrível derrota às mãos dos filisteus, pouco depois de perder 4.000 numa outra batalha. 1 Samuel 4, 1, 2 e 10. Essa foi apenas uma de várias tragédias. Os 2 filhos corruptos do sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias, tinham saído de Silo com a arca sagrada do pacto. Essa preciosa caixa geralmente ficava no Santíssimo do Tabernáculo, um templo em forma de tenda, e era um símbolo da presença de Deus. Mas o povo levou a arca para a batalha, achando que ela serviria como amuleto e lhes daria a vitória. No entanto, os filisteus capturaram a arca e mataram Ofni e Finéias. 1 Samuel 4, 3 a 11. O tabernáculo em Silo havia tido o privilégio de abrigar a arca por séculos. Agora, ela não estava mais lá. Quando soube dessas notícias, Eli, que tinha 98 anos, caiu de sua cadeira e morreu. Sua nora, que havia ficado viúva, naquele mesmo dia, morreu ao dar à luz. Antes de morrer ela disse: a glória exilou-se de Israel. De fato, Silo nunca mais seria a mesma. 1 Samuel 4, 12 a 22. Como Samuel lidaria com esses profundos desapontamentos? Será que a sua fé resistiria ao desafio de ajudar um povo que havia perdido a proteção e o favor de Jeová? Hoje em dia, pode ser que todos nós enfrentemos dificuldades e desapontamentos que desafiam a nossa fé. Portanto, vejamos o que mais podemos aprender do exemplo de Samuel. Ele executou a justiça. Nesse ponto, o relato da Bíblia deixa de falar sobre Samuel e volta sua atenção para a arca sagrada, mostrando como os filisteus sofreram as consequências por terem capturado a arca e como se sentiriam forçados a devolvê-la. Quando o relato volta a falar de Samuel, já haviam-se passado uns 20 anos. 1 Samuel 7, 2. O que ele fez durante todos esses anos? Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Ela diz que antes de começar esse período de 20 anos,
A palavra de Samuel continuou a vir a ser para todo o Israel. 1 Samuel 4:1. O relato menciona que após esse tempo, Samuel começou a visitar 3 cidades em Israel, percorrendo um circuito a cada ano para lidar com disputas e resolver problemas. Depois, ele voltava para a sua cidade Ramá. 1 Samuel 7, 15 a 17. Fica evidente que Samuel sempre esteve ocupado e durante esse intervalo de 20 anos teve muito que fazer. A imoralidade e a corrupção dos filhos de Eli tinham abalado a fé do povo. Pelo que parece, muitos se voltaram para a idolatria. Mas depois de 2 décadas de muito trabalho, Samuel transmitiu a seguinte mensagem ao povo: Se é com todo o vosso coração que retornais a Jeová, removei do vosso meio os deuses estrangeiros e também as imagens de Astorete, e dirigi vosso coração inabalavelmente para Jeová, e servi somente a ele, e ele vos livrará da mão dos filisteus. 1 Samuel 7:3. A mão dos filisteus havia se tornado pesada sobre os israelitas. O exército de Israel tinha sofrido uma esmagadora derrota e por isso os filisteus acharam que podiam oprimir o povo de Deus sem medo de represálias. Mas Samuel garantiu ao povo que as coisas mudariam se eles retornassem a Jeová. Será que estavam dispostos a fazer isso? Para a alegria de Samuel, eles se livraram de seus ídolos e começaram a servir somente a Jeová. Samuel convocou uma assembleia em Mispa, uma cidade na região montanhosa ao norte de Jerusalém. O povo se reuniu ali e jejuou, mostrando arrependimento por seus muitos pecados de idolatria. 1 Samuel 7, 4 a 6. No entanto, os filisteus ficaram sabendo desse grande ajuntamento e viram nisso uma oportunidade para destruir aqueles adoradores de Jeová. Assim eles enviaram seu exército a Mispa. Os israelitas ficaram sabendo do perigo que se aproximava. Com muito medo, pediram que Samuel orasse a seu favor. Ele fez isso e também ofereceu um sacrifício. Durante essa cerimônia sagrada, o exército filisteu atacou Mispa. Então Jeová respondeu à oração de Samuel, demonstrando sua indignação. Ele fez naquele dia trovejar com um forte barulho contra os filisteus. 1 Samuel 7, 7 a 10. Será que esses filisteus eram como criancinhas que correm para suas mães ao ouvir o barulho de um trovão? Não. Eles eram fortes guerreiros, acostumados com batalhas. Por isso, esse trovão deve ter sido diferente de qualquer coisa que eles conheciam. Será que foi a intensidade desse forte barulho que os assustou? Será que o céu estava limpo quando trovejou? Ou o trovão ecoou nas montanhas, deixando-os confusos? De qualquer forma, o barulho fez com que os filisteus ficassem aterrorizados. Totalmente desorientados, eles logo passaram de perseguidores a perseguidos. Os homens de Israel saíram de Mispa, os derrotaram e os perseguiram por quilómetros, até um lugar ao sudoeste de Jerusalém. 1 Samuel 7, 11. Aquela batalha resultou numa grande mudança para o povo de Deus. Os filisteus não atacaram mais os israelitas durante todo o tempo em que Samuel atuou como juiz. Aos poucos, as cidades que haviam sido tomadas voltaram a ser controladas pelos israelitas. 1 Samuel 7, 13 e 14. Muitos séculos depois, o apóstolo Paulo listou Samuel entre os juízes e profetas fiéis que puseram em execução a justiça. Hebreus 11, 32 e 33. De fato, Samuel ajudou o povo a fazer o que era bom e correto aos olhos de Deus. Ele continuou sendo bem-sucedido porque esperava pacientemente em Jeová, fazendo o seu trabalho de forma fiel, apesar de desapontamentos. Ele também mostrou uma atitude apreciativa. Depois da vitória em Mispa, Samuel erigiu um monumento para que o povo se lembrasse de como Jeová os havia ajudado.
1 Samuel 7, 12. Você também deseja executar a justiça? Em caso afirmativo, seria bom aprender da paciência de Samuel e de sua atitude humilde e apreciativa. 1 Pedro 5, 6. Quem de nós não precisa dessas qualidades? Foi bom Samuel ter adquirido e mostrado essas qualidades quando era relativamente jovem, pois anos mais tarde ele teve de enfrentar desapontamentos piores. Os seus próprios filhos não têm andado nos teus caminhos. Quando o relato volta a falar de Samuel, ele já era idoso. Nessa época, Samuel tinha 2 filhos adultos, Joel e Abias, e lhes confiou a responsabilidade de ajudá-lo na sua designação de juiz. Mas infielmente, eles não mereciam essa confiança. Embora Samuel fosse honesto e justo, seus filhos usaram a posição que tinham para fins egoístas, desvirtuando a justiça e aceitando o suborno. 1 Samuel 8, 1-3. Certo dia, os anciãos de Israel foram-se queixar ao idoso profeta dizendo: os teus próprios filhos não têm andado nos teus caminhos. 1 Samuel 8, 4 e 5. Será que Samuel sabia o que estava acontecendo? O relato não diz. Mas ao contrário de Eli, Samuel com certeza não era um pai que precisava de repreensão. Jeová havia censurado e punido Eli por ele ter falhado em corrigir seus filhos perversos, por ter honrado mais a eles do que a Deus. 1 Samuel 2, 27-29. Essa falha Jeová não viu em Samuel. O relato não menciona a terrível vergonha, a ansiedade ou desapontamento que Samuel sentiu ao saber da conduta errada de seus filhos. No entanto, muitos pais podem imaginar o que ele sentiu. Nos tempos difíceis de hoje, é comum os filhos se rebelarem contra a autoridade e a disciplina dos pais. 2 Timóteo 3, 1-5. O exemplo de Samuel talvez sirva de consolo e orientação para quem está passando por algo assim. Samuel não deixou de forma alguma que a conduta infiel de seus filhos mudasse seu modo de agir. Lembre-se, mesmo que conselhos e disciplina não toquem o coração insensível dos filhos, o exemplo dos pais pode ensinar muito, e os pais sempre têm a oportunidade de fazer seu próprio pai, Jeová Deus, sentir orgulhoso, assim como Samuel fez. Designa-nos deveras um rei. Os filhos de Samuel não poderiam ter imaginado todas as consequências de sua ganância e egoísmo. Os anciãos de Israel disseram a Samuel: agora designa-nos deveras um rei para nos julgar, igual a todas as nações. Será que Samuel achou que eles o estavam rejeitando com esse pedido? Afinal, ele já julgava esse povo em nome de Jeová por décadas. Mas agora eles queriam um rei para ser o seu juiz, não um simples profeta como Samuel. As nações vizinhas tinham reis, e os israelitas também queriam um. Como Samuel reagiu? A coisa era má aos seus olhos. 1 Samuel 8, 5 e 6. Mas agora eles queriam um rei para ser o seu juiz, não um simples profeta como Samuel. As nações vizinhas tinham reis e os israelitas também queriam um. Como Samuel reagiu? A coisa era má aos seus olhos. 1 Samuel 8, 5 a 6. Veja como Jeová respondeu quando Samuel falou sobre esse assunto em oração. Escuta a voz do povo referente a tudo o que te dizem, pois não é a ti que rejeitaram, mas é a mim que rejeitaram como rei sobre eles. Para Samuel isso foi muito consolador, mas para o Deus Todo-Poderoso foi um insulto muito grande. Jeová disse ao seu profeta que alertasse os israelitas sobre o alto preço que eles pagariam por ter um rei humano. Quando Samuel fez isso, eles insistiram: Não, mas um rei virá a ser sobre eles, virá a estar sobre eles. Sempre obediente ao seu Deus, Samuel foi e ungiu o rei que Jeová havia escolhido. 1 Samuel 8, 7 a 19. Mas será que Samuel obedeceu de modo ressentido ou indiferente? Será que ele permitiu que o desapontamento envenenasse o seu coração, deixando a amargura tomar conta dele?
Muitos talvez reagissem assim numa situação como essa, mas não Samuel. Ele ungiu Saul e reconheceu que o próprio Jeová o havia escolhido. Beijou Saul em sinal de boas-vindas e submissão ao novo rei, e disse ao povo: Vistes aquele que Jeová escolheu, que não há quem lhe seja igual entre todo o povo? 1 Samuel 10, 1 e 24. Samuel se concentrou nas qualidades do homem escolhido por Jeová, não em suas falhas. Com respeito a si mesmo, ele se concentrou em seu registro de integridade a Deus, não em ter a aprovação daquele povo inconstante. 1 Samuel 12, 1 a 4. Ele também cumpriu fielmente sua designação, aconselhando o povo de Deus sobre os perigos espirituais que eles enfrentavam e encorajando-os a permanecerem fiéis a Jeová. Seus conselhos tocaram o coração deles, e o povo implorou a Samuel que orasse a Jeová em seu favor. Ele lhes deu esta bela resposta: É inconcebível da minha parte pecar contra Jeová, por deixar de orar por vós, e tenho de instruir-vos no caminho bom e direito. Aleluia. 1 Samuel 12, 21 a 24. Uau, isto é muito bonito porque nós aqui entendemos a diferença de alguém que é puro como Samuel de uma outra forma de ter respondido a este povo. Eu só estou aqui a sair um pouco do texto para analisar isto, porque este povo, ele tinha virado as costas indiretamente a Deus, diretamente a Samuel, mas indiretamente a Deus. Ele queria um rei humano. Este povo queria ser governado por um rei humano, talvez por causa das riquezas, talvez por causa da liberdade que poderia ter. E Samuel, Deus, disse a Samuel para aceitar, para deixar que um rei humano se tornasse o rei deste povo. E nós vemos aqui a grande misericórdia de Deus e também a bondade de Samuel quando o povo pediu para Samuel orar a Deus em seu favor. Samuel não se recusou, não teve um espírito vingativo, não teve um espírito do tipo: vocês viraram as costas a Deus, então agora eu vou decidir que eu não vou orar a Deus em vosso favor. E essa é uma grande diferença, porque atualmente nós podemos, nós todos já passamos por uma situação onde sentimos alguém a querer se vingar, certo? Por exemplo, a relação de pai para filho. O filho não comeu os legumes, então o pai, para se vingar, vai proibi-lo de ver televisão depois de jantar. E esse sentimento não é bom, não é saudável. É um falso sentimento de poder, e também vai gerar muitas repercussões e vai gerar muitas más ações e até pode fazer com que as relações não sejam as mesmas. Alguém que se queira vingar pode levar muito isso a peito, a tal ponto de não ver mais o que está diante de si. Por exemplo, casais podem, por exemplo, se separar derivado ao sentimento de vingança. Pessoas até que se dão muito bem podem deixar de se dar tão bem por causa de um sentimento de vingança. Irmãos, por exemplo, podem
nunca mais se falar por causa de um sentimento de vingança. A vingança é algo destrutivo. A vingança é algo do mal. Tanto é que Deus diz na sua palavra para que quando nós sentirmos que queremos nos vingar, não o fazer, mas entregar a vingança a Deus. E confiar em Deus, confiar que Deus nos vai vingar. E é muito melhor quando tu entregas a vingança a Deus e que não a executas tu mesmo, porque podes perder muito. E nós lemos aqui que Samuel respondeu de forma muito bondosa. Ele disse: é inconcebível da minha parte pecar contra Jeová por deixar de orar por vós, e tenho de instruir-vos no caminho bom e direito. Ou seja, a missão de Samuel fez com que ele visse além da maldade do povo. A missão era sempre de colocar Deus diante de qualquer coisa. Era de servir a Deus diante de qualquer situação. Ou seja, Samuel não foi mau, não se vingou. Samuel poderia, visto que tinha uma ligação tão próxima de Deus, ele poderia achar que Deus estaria contra este povo e então, de certa forma, se negar a orar por ele, a o abençoar, a o instruir no caminho a seguir. E sim, se este povo não recebesse a boa direção, ele poderia se perder. Este povo poderia se perder porque não iria estar a receber a direção de alguém que é com Deus. E talvez até Deus ficaria zangado contra Samuel por Samuel ter agido assim, dessa forma. Mas Samuel agiu de forma bondosa e é assim que nós devemos também agir. Samuel, ele ajuntou brasas na cabeça destes inimigos ao responder desta forma, ao ser bom para eles. Deves responder ao mal com o bem, e foi o que Samuel fez. Já ficaste desapontado quando outra pessoa foi escolhida para certo cargo ou privilégio? O exemplo de Samuel é um forte lembrete de que nunca devemos deixar que o ciúme ou a amargura dominem nosso coração. Provérbios 14:30. Deus tem bastante trabalho recompensador e satisfatório para cada um de seus servos fiéis. Até quando prantearás a Saul? Samuel estava certo de ver o lado bom de Saul. Ele era um homem notável, alto e de aparência impressionante. Era corajoso e capaz, mas modesto e despretensioso no início. 1 Samuel 10, 22, 23 e 27. Ele também tinha o precioso dom do livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher seu proceder na vida e tomar suas próprias decisões. Deuteronômio 30, 19. Será que ele usou bem esse dom? Infelizmente, quando um homem sente o gosto do poder, muitas vezes a modéstia é a primeira qualidade que ele perde. Não demorou muito e Saul começou a ficar arrogante. Ele decidiu desobedecer às ordens de Jeová transmitidas por Samuel. Certa vez, Saul ficou impaciente e ofereceu um sacrifício que Samuel iria oferecer.
Samuel teve de corrigi-lo fortemente e predisse que o reinado não permaneceria na sua família. Em vez de aprender da disciplina, Saul passou a cometer atos ainda piores de desobediência. 1 Samuel 13, 8, 9, 13 e 14. Por meio de Samuel, Jeová disse a Saul para guerrear contra os amalequitas. Jeová ordenou, entre outras coisas, que ele executasse o perverso rei Agag. No entanto, Saul poupou Agag e o melhor do despojo que deveria ter sido destruído. Quando Samuel o corrigiu, Saul mostrou o quanto havia mudado. Em vez de ser modesto e aceitar a correção, ele racionalizou, deu desculpas, justificou suas ações, fugiu do problema e tentou jogar a culpa no povo. Quando Saul quis se esquivar da disciplina por dizer que uma parte do despojo seria usada como sacrifício a Jeová, Samuel disse as conhecidas palavras: "Eis que obedecer é melhor do que um sacrifício." Corajosamente Samuel o repreendeu e transmitiu a decisão de Jeová. O reinado seria tirado de Saul e dado a um homem melhor. 1 Samuel 15, 1 a 33. O próprio Samuel executou Agag. Nem aquele rei perverso nem sua família mereciam misericórdia. Séculos depois, Amã, o Agagita, que pelos vistos era um dos descendentes de Agag, tentou eliminar o povo de Deus. Isso está em Ester. Samuel ficou muito aflito com o que Saul tinha feito. Ele passou a noite implorando a ajuda de Jeová. Até mesmo pranteou por Saul. Samuel tinha visto nele tanto potencial, tantas qualidades boas, e agora suas esperanças haviam sido destruídas. O homem que ele conheceu tinha mudado. Havia perdido suas melhores qualidades e se voltado contra Jeová. Samuel se recusou a ver Saul novamente, mas com o tempo Jeová deu uma leve repreensão a Samuel. Até quando prantearás a Saul, enquanto eu, por outro lado, rejeitei que reinasse sobre Israel? Enche teu chifre de óleo e vai. Enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque providenciei para mim um rei dentre os seus filhos. 1 Samuel 15, 34 e 35, 16, 1. O propósito de Jeová não depende de humanos imperfeitos, que nem sempre são leais. Se um homem se torna infiel, Jeová escolhe outro para realizar sua vontade. Assim o idoso Samuel deixou de prantear por Saul. Sob a orientação de Jeová, ele foi à casa de Jessé, em Belém, onde conheceu vários de seus filhos, homens de excelente aparência. Mas já sobre o primeiro filho, Jeová disse a Samuel para não olhar apenas para a aparência física. 1 Samuel 16, 7. Por fim, Samuel conheceu o filho mais novo, Davi, que foi o escolhido por Jeová. Nos seus últimos anos de vida, Samuel viu mais claramente que a decisão de Jeová de substituir Saul por Davi tinha sido correta. Saul havia chegado ao ponto de querer matar Davi por causa de ciúme e, além disso, tinha se tornado apóstata. Por outro lado, Davi mostrou belas qualidades: coragem, integridade, fé e lealdade. A fé de Samuel, no fim de sua vida, ficou ainda mais forte. Ele viu que nenhum desapontamento é grande demais para Jeová curar, resolver ou até mesmo transformar numa bênção. Por fim, Samuel morreu, deixando para trás um registro notável de uma vida que durou quase um século. Não é de admirar que todo Israel tenha lamentado a perda desse homem fiel. Hoje em dia, os servos de Jeová farão bem em se perguntar: vou imitar a fé de Samuel? E nós podemos pensar nas seguintes perguntas: como Samuel lidou com as tragédias que aconteceram em Silo? O que ajudou Samuel a perseverar apesar da rebeldia de seus filhos? Como Samuel se recuperou dos desapontamentos relacionados ao rei Saul? De que maneiras você gostaria de imitar a fé de Samuel? E Samuel foi realmente alguém fiel até ao fim.
E nós podemos então ganhar esperança porque Adão e Eva, que eram perfeitos e viviam em condições perfeitas, não foram obedientes ou fiéis até ao fim. Na verdade, conheceram um fim porque não foram fiéis, não foram obedientes, porque senão não haveria fim para eles. Agora, num momento da história pós Jardim do Éden, após um paraíso, uma vida perfeita, fora desse lugar, exemplos como Samuel nos dão esperança, nos servem de apoio e de exemplo, como uma forma de esperança também para que, fora de condições perfeitas, nós possamos também ser fiéis a Deus. E sim, haverá momentos onde tu vais ver a tua fé ser questionada. Tu vais ficar frustrado, decepcionado, tu vais sentir que há injustiças à tua volta. Mas tudo faz parte para que tu possas desenvolver a tua fé, para que tu possas crescer, que a tua relação com Deus possa crescer. E este é um grande exemplo e sobre o qual tu podes te apoiar. Nós vamos então orar um Pai Nosso para selar este estudo, este exemplo de Samuel, e para que Deus possa, por meio deste Pai Nosso e desta leitura, nos inspirar, nos guiar para nós aprendermos com Samuel. E não só aprendermos, mas para que possamos também agir como Samuel e viver como Samuel também. Vamos então orar um Pai Nosso. Pai Nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.